Olá, para quem nos ouve. Iniciar mais uma exploração detalhada de hoje é sempre um exercício fascinante. O tema que a gente traz desvenda uma mecânica interna que rege, bom, absolutamente tudo que fazemos. Tudo mesmo. Sim, a autoconsciência e a autorregulação. E a missão desta análise é ir bem além da superfície, entender exatamente como essas forças operam, por que elas se esgotam de maneira tão drástica ao longo do dia e, principalmente, como é possível treiná-las. E para quem acompanha a gente, vale mencionar que o nosso material base hoje é um texto fascinante que resume pesquisas fundamentais da psicologia sobre a força de vontade e essa energia mental. Exato, tem muita ciência rigorosa documentando isso. Mas, para capturar a atenção logo de cara, eu quero levantar uma questão curiosa. Por que será que forçar alguém a comer rabanetes em vez de biscoitos de chocolate faz com que essa pessoa desista muito mais rápido de um desafio mental difícil logo em seguida? Nossa, essa pergunta dá um nó na cabeça. O que uma restrição alimentar tem a ver com persistir num quebra-cabeça, né? Pois é um gancho que nos obriga a encarar o fato de que a mente não é só tipo um conceito abstrato e etéreo. A mente funciona de uma forma incrivelmente física. Certo, vamos desempacotar isso. A maioria de nós já ouviu falar do trabalho clássico de Walter Mischel sobre o adiamento da gratificação. Ah, o famoso teste do marshmallow com as crianças. Isso, aquela ideia de que a capacidade de adiar uma recompensa na juventude é um previsor fortíssimo de sucesso no futuro. A criança que espera se dá bem depois. Isso já é bem conhecido. Com certeza. O Michel construiu a fundação. Ele mostrou o que acontece. Mas para dar profundidade a isso, a gente precisa olhar para a teoria do psicólogo Roy Baumeister. Ele explicou o porquê e o como. E como ele conectou isso com a energia física? Baumeister mostrou que o adiamento da gratificação está ligado a algo que ele chamou de força de autorregulação. E o mais chocante é que a ciência moderna, os textos que estamos analisando, revelam que essa força mental pode se transformar em força física. Ela age exatamente como a nossa energia corporal. Uma analogia direta da fonte que eu achei fantástica e ilustra bem isso. Quando a felicidade, quando o estado de espírito é positivo, a tendência natural é que o passo acelere, a gente anda rápido. Sim, o corpo ganha um ritmo diferente, a postura muda. Mas, por outro lado, quando há tristeza ou abatimento, a caminhada fica super lenta. Os ombros caem. O estado mental vira capacidade física na mesma hora. Exatamente. A força de autorregulação bebe dessa mesmíssima reserva de energia. Quando a reserva está alta, corpo e mente respondem com vigor para resistir a tentações. Mas quando cai, a capacidade de se controlar desmorona. Mas aí vem uma dúvida. Se funciona como um músculo físico, usar essa força não deveria deixar a gente mais forte na hora? Ah, essa é uma confusão super comum. Pensa na academia. Quando alguém treina intensamente, no final do treino, o músculo não está forte. Ele está fadigado, incapaz de levantar um peso leve. Ele só fica forte dias depois na recuperação. Isso. No longo prazo, o exercício gera aumento de capacidade. Mas no curto prazo, a autorregulação sofre um desgaste imenso. O músculo mental falha. Aqui é onde fica realmente interessante. Para demonstrar essa falha de curto prazo, o Baumeister e a equipe dele criaram aquele experimento. A narrativa desse estudo é sensacional. O famoso experimento do rabanete e do biscoito. A arquitetura desse teste é brilhante, né? Simula perfeitamente as decisões que esgotam a gente todo dia. Sim, os detalhes são cruciais. Os participantes foram instruídos a pular uma refeição. Então todo mundo chegou no laboratório com muita fome. Fome real, o que deixa qualquer tentação muito mais difícil de ignorar. Aí eles entravam numa sala e tinha uma mesa. De um lado, uma tigela cheia de rabanetes crus. Do outro, uma pilha de biscoitos de chocolate recém-assados. Aquele cheiro maravilhoso de chocolate no ar. Covardia pura. Total. E aí foram criadas 3 condições. O grupo do rabanete foi deixado sozinho na sala, instruído a comer 2 ou 3 rabanetes e ignorar completamente os biscoitos. Imagina o esforço. O segundo grupo, o grupo do chocolate, recebeu uma instrução oposta. Podiam comer os biscoitos e deviam ignorar os rabanetes. E o terceiro grupo de controle não comeu nada nessa fase. O segredo aí não é a comida,
mas a carga cognitiva. O grupo do chocolate não precisou de força de autorregulação quase nenhuma. É o comportamento automático querer o doce. Mas o grupo do rabanete passou por uma provação brutal. Ter que engolir um rabanete amargo, sentindo o cheiro de biscoito quente. Exato, um comando executivo violentíssimo do cérebro para sobrepor um desejo biológico forte. Isso consome uma energia mental absurda. E é na segunda fase que a conta chega. Sim, a tarefa. Após essa etapa da comida, todo mundo foi colocado para resolver um quebra-cabeça geométrico complexo. Um detalhe importante é que eles foram avisados de que poderiam desistir quando quisessem. Não tinha pressão para continuar. O que é fascinante aqui é o resultado. O grupo do rabanete desistiu muito, mas muito mais rápido do que os outros dois grupos. Jogaram a toalha logo no começo. E eles não eram piores em quebra-cabeças, né? De jeito nenhum. O porquê disso é o núcleo de toda a pesquisa. Resistir aos biscoitos consumiu a força de autorregulação deles. Essa força pode sofrer o que a ciência chama de impairment, um desgaste severo. A reserva já tinha sido queimada na sala anterior. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque laboratório é uma coisa, mas a vida real é cheia dessas microdecisões. O que acontece quando a nossa bateria mental acaba e a gente entra nesse estado que chamam de esgotamento do ego? O impacto real é assustador. As fontes listam consequências psicológicas pesadas do esgotamento do ego. A primeira é que as pessoas passam a preferir um processamento cognitivo superficial. A famosa fadiga de decisão, onde pensar dói e a gente só escolhe o caminho mais fácil. Sim, o cérebro tenta economizar pouca energia que restou. E isso engatilha vieses cognitivos muito alarmantes. Nós passamos a subestimar severamente a nossa própria capacidade de controlar o mundo externo. Dá uma sensação de impotência, como se fôssemos passageiros das circunstâncias. E isso afeta a visão de futuro. Afeta demais. As pessoas tornam-se muito mais pessimistas em relação ao futuro quando a bateria mental acaba. Manter o otimismo exige energia. E tem também as consequências interpessoais, certo? Esse esgotamento não afeta só o indivíduo isolado na própria cabeça. De forma alguma. Prejudica muito o estabelecimento da confiança interpessoal. Confiar em alguém exige avaliar riscos, requer uma certa vulnerabilidade. O cérebro esgotado não tem recursos para gerenciar isso. Então a desconfiança vira o mecanismo de defesa. É muito louco pensar nisso. Quantas vezes aquele sentimento de pessimismo crônico no fim do dia, ou aquela falta de confiança nos outros, não é uma falha de caráter. E muitas vezes não é nem uma visão realista e objetiva de como o mundo é. É só um sintoma. Exato. É só um sintoma de uma bateria mental descarregada. É libertador perceber isso. Muda completamente a forma como nós julgamos a nós mesmos e aos outros. Mas eu tô empolgada porque não ficamos só no diagnóstico. Existem soluções. As fontes sugerem estratégias práticas dos psicólogos para hackear essa bateria mental, treinar, regular e melhorar a autoconsciência. São estratégias incríveis e até um pouco contraintuitivas. A primeira é aumentar o volume de força. Fazer coisas que normalmente não estamos dispostos a fazer. O texto dá exemplos bem específicos e engraçados, como treinar ficar em pé, equilibrando-se em uma perna só, ou forçar-se a escrever e escovar os dentes com a mão esquerda para quem é destro. Parece bobagem, mas a neurobiologia por trás é sólida. Controlar e fortalecer habilidades físicas simples treina o músculo da autorregulação. Como escovar os dentes com a outra mão ajuda nisso? É que quando usamos a mão dominante, o cérebro roda um script automático, zero gasto de energia. Mas usar a mão não dominante exige acionar o córtex pré-frontal para monitorar o movimento ativamente. Nós estamos literalmente vetando um impulso automático. É como fazer flexões para a mente. Exatamente. A rede neural da disciplina se fortalece. Mas e quando a gente não preveniu e a bateria acaba no meio do dia? Aí entra a estratégia 2, a recuperação rápida. O texto fala sobre como recuperar a força perdida em qualquer lugar ou momento. Fazer coisas que nos deixam felizes restaura essa energia quase de imediato. Dormir um pouco, comer alguma coisa que a gente gosta, ou ouvir um concerto, colocar uma música envolvente. O prazer autêntico funciona como uma injeção de glicose psicológica. O cérebro libera neurotransmissores que reabastecem aquele reservatório que foi drenado pelos rabanetes do dia a dia. O descanso não é luxo, é manutenção pura da força de vontade.
E tem uma terceira estratégia citada nas fontes, que é o papel da própria vontade. Ah, sim, a longo prazo. Isso, fortalecer a nossa espontaneidade, tomar iniciativas deliberadas, exercitar a seletividade e o livre-arbítrio. Não só resistir, mas escolher ativamente o que se quer fazer. Agir de forma intencional aumenta a força de autorregulação. Se conectarmos isso ao quadro geral, a síntese é profunda. A capacidade de nos controlarmos dita nosso sucesso, como o Michel viu com os jovens lá no começo. Mas isso cobra um preço físico e emocional altíssimo. A disciplina exige gerenciamento de energia. É um equilíbrio muito delicado. Para coroar esses fatos da nossa pesquisa, eu queria trazer uma citação de Friedrich Engels, que encerra bem o texto base. Ele dizia que a consciência é a flor mais bela da Terra. É uma imagem muito forte. Sim, e os psicólogos apreciam muito essa flor. Todo esse trabalho significativo em mapear o esgotamento do ego existe para que a consciência seja uma preocupação central para todos. Ela é um núcleo da nossa mente. Cuidar das raízes dessa flor é entender os limites do nosso corpo. E como a gente sempre tenta extrapolar o texto e pensar além, eu queria deixar uma última reflexão rigorosa para quem nos ouve investigar por conta própria. Manda. Já que sabemos que a força de autorregulação se esgota como uma bateria ao longo do dia e que esse esgotamento gera aqueles vieses cognitivos de pessimismo e falta de confiança interpessoal, Sim, a gente comentou sobre isso agora há pouco. pois é, será que o sentimento generalizado de frustração e pessimismo coletivo que a sociedade frequentemente sente no final de um longo dia de trabalho não é, na verdade, uma visão realista dos problemas do mundo? Nossa. Será que é só mero sintoma de um esgotamento de ego em massa? Todo mundo com a bateria zerada ao mesmo tempo, achando que o mundo está pior do que realmente está? Caramba, que provocação perfeita para encerrar. Analisar se a exaustão coletiva está distorcendo a nossa lente sobre a realidade da sociedade. Fica o convite para cada um observar isso na própria rotina. Obrigada a todos por acompanharem essa exploração. Até a próxima descoberta.